Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, e eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. Pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera. Hoje, como vocês podem ver na capinha aí do episódio, é nosso quadro de entrevistas, em que a gente chama algum profissional, seja dentro da psicologia ou até fora da psicologia, para conversar com a gente sobre algum tema que nem eu, nem a Ana Tereza necessariamente dominamos. Então a gente traz alguém especialista em algum tema, algum transtorno, algo do tipo, para trazer o máximo de informação de qualidade para vocês sobre algum tema específico. Então, hoje, a gente trouxe a Alessandra Schmackzilo, convidada maravilhosa de peso, gente. A Alessandra, ela é mestranda no programa de pós-graduação em Psiquiatria e Saúde Mental, lá no IPUB, na UFRJ. Ela é especialista em terapia cognitivo-comportamental pela PUC-Rio e ela também tem formação em terapia comportamental dialética e é psicóloga formada pela UERJ. E vocês vão entender, vocês nunca ouviram falar provavelmente em terapia comportamental dialética. A Alessandra vai falar um pouco mais sobre isso aqui. E antes de a gente começar, vocês sabem que a gente gosta de perguntar como que nós nos conhecemos, como que a nossa convidada veio a estar aqui com a gente gravando o podcast. Tudo bem, topo. Então, meninas, Ana Tereza, Alessandra, falem aí pra gente como que vocês se conheceram, como que a Alessandra veio a estar aqui hoje. Oi, gente. Então, eu convidei a Alessandra aqui porque eu já trabalhei com ela foi minha chefe, trabalhei na clínica dela e eu admiro muito o trabalho dela, eu gosto muito dela. Acho ela uma profissional incrível. Eu falei, gente, eu preciso trazer ela pro meu podcast também pra falar, porque eu aprendi muito com ela e eu quero que vocês também aprendam muito com ela. E, Alessandra, dá um oi aqui pra galera. Oi! Tudo bem? Gente, amei essa apresentação. Muito fofas vocês. Ana demais. A gente se conheceu, na verdade, por intermédio de doutora Maria Amélia Penido, maravilhosa, minha professora e professora de Ana. E sou muito grata a Maria por ter me apresentado a Ana, né? Muito fofa. Essa vozinha calma dela, gente. Ela é assim mesmo. Obrigada. Gente, se vocês também quiserem, tem um episódio com a Maria Amélia Penido que se chama Por que Devo Ser Gentil Comigo Mesmo, se vocês quiserem dar uma olhada e também conhecerem. E hoje a gente escolheu a Maria Amélia, professora doutora da PUC-Rio, e ela é especializada em terapia cognitivo-comportamental. E, gente, a gente acabou de se tocar que a gente não falou o tema pra vocês, né? E como vocês podem ver pelo título, a gente vai falar do transtorno de personalidade borderline. Óbvio. A gente já abriu uma caixinha de perguntas, na verdade, algumas caixinhas de perguntas lá no nosso Instagram, @podcast Psicologia Sincera, para perguntar para vocês sobre o que vocês querem que a gente fale, se tem algum transtorno específico que vocês têm mais curiosidade de ouvir sobre. E assim, o transtorno de personalidade borderline ganhou um peso, assim, com uma grande maioria. Então, aí que a gente viu que seria importante a gente trazer, não só falar sobre isso, mas trazer alguém que saiba falar com propriedade sobre, né? E eu acho que a gente já pode ir para nossa primeira pergunta hoje aqui, que é por que é importante a gente estar falando sobre o transtorno de personalidade borderline? Por que esse assunto é importante? Por que é importante ter um episódio sobre isso? Então, um dos motivos que eu vejo que é relevante é porque transtorno em si já vem com uma carga muito grande de um rótulo. Pessoas que sofrem emocionalmente sentindo muito, e aí tem duas categorias, né, que geralmente as pessoas até que é o transtorno bipolar e tem o transtorno da personalidade borderline. Geralmente essas pessoas que são diagnosticadas com esses dois, né, diagnósticos são pessoas que sofrem muito com preconceito, né? E quando a gente fala de um transtorno da personalidade, parece que é pior, sabe? Tipo aquela sentença de morte. E não, né? Então a gente precisa desmistificar isso. Então eu vejo que é muito importante a gente falar com propriedade disso, não só para desmistificar esse transtorno, tirar ele do lugar quase tipo, nossa, essas pessoas são impossíveis, ou então coisas que eu já escutei tipo de profissionais da saúde, eles são manipuladores. Não, gente, eles não são manipuladores. Eu vejo isso até pelas conversas assim que eu tenho com amigos, quando eu menciono que é um transtorno de personalidade só, assim, sem especificar, as pessoas já ficam até um pouco assustadas, assim, nossa, você conhece gente assim? E eu falo, muito provavelmente você já conheceu alguém assim e você não sabia que a pessoa tinha um transtorno. Com certeza. E eu também, assim, em roda de amigos ou até de profissionais mesmo, parece que, falando especificamente do transtorno de personalidade borderline, que fica um peso, assim, quando alguém fala disso, né? Nossa, é mais complexo, nossa, é muito difícil. Caramba, essa pessoa tem. Já fica um ar, assim, né? Que eu nem sei direito do que, mas certamente de preconceito também, né? Então faz muito sentido. Eu gosto muito de falar que eu acho que uma das melhores
principais armas contra o preconceito à informação, né? Então, estamos aqui para isso. Então, eu acredito que é mais isso, gente. E assim, a psicoeducação não custa caro, né? Eu sempre brinco com as pessoas que estão ao meu redor que nós já somos analfabetos emocionais, né? A gente não precisa também ser analfabeto de tudo, a gente pode aprender as coisas. Então, com certeza, falar sobre transtornos numa era digital que propaga muitas notícias, muitas informações sem qualificação, informações também de tipo, eu sofro com isso e todo mundo chama isso, ou me chama de manipulador. Então, assim, a gente precisa, sim, trazer informação qualificada numa linguagem coloquial para todo mundo entender. Então, eu acho que é por isso, Ana. E, bom, a gente está aqui falando de transtornos de personalidade borderline e tudo, mas eu não sei, e eu imagino que, num geral, né, nossos ouvintes não devem saber exatamente o que é esse transtorno. E se sabem, provavelmente é carregado de vários preconceitos e noções de senso comum, né? Então, fala pra gente, Alessandra, o que é, de fato, então, o transtorno de personalidade borderline? Então, gente, transtorno da personalidade borderline, como fala, é um transtorno da personalidade que está categorizado no DSM, que é o Manual Diagnóstico Estatístico, tá? Que é basicamente uma bíblia da psiquiatria. Ele é um transtorno muito conhecido, né, popularmente, como muitas vezes pessoas que têm mudanças de humor muito bruscas, né? Então, vamos falar assim, o que a gente vê na clínica? O que é esse transtorno? Esse transtorno são pessoas que são como Ferraris, sabe? Chegam do 0 a 100 muito rápido, são pessoas que têm uma potência muito grande. E, ao mesmo tempo, são pessoas que às vezes estão com o freio quebrado. Então, o que acontece? São pessoas que chegam na emoção 0 a 100 muito rápido, né, em poucos segundos, e na hora que essa emoção vai descer, essa emoção, ela não desce com a mesma rapidez. Então, são pessoas que tendem a ter uma alta desregulação emocional. Por quê? Aconteceu alguma coisa 0 a 100, antes de aquela coisa baixar a poeira, vai acontecer talvez outra coisa que vai engatilhar, e aí não tá nem, sei lá, no 80, e já vai de novo pro 100. Então, são pessoas que realmente têm uma variação de humor grande durante o dia, muitas vezes, e que sofrem muito. E isso é muito importante a gente bater a tecla, sabe? Porque como são pessoas que sofrem muito, são pessoas que muitas vezes vão tender a comportamentos mais extremos. Então, comportamentos de autolesão, comportamentos muitas vezes suicidas, comportamentos de impulsividade muito grande. Então, assim, se você for olhar, inclusive, no manual, temos impulsividade de jogos, sexo, drogas, tudo isso. Mas o borderline, tudo isso que eu estou falando, parece bastante até com o bipolar. E depois a gente até vai entrar nisso, acho que uma das perguntas fala, mas não vou entrar 100% agora. Mas, assim, qual é o grande diferencial do border? O border, ele tem o medo do abandono. O medo do abandono guia tudo, né? O medo do abandono dele é tão grande que se ele, por acaso, ele tem uma miopia social. Então, vamos tentar explicar isso através dessa metáfora. O borderline, ele tem um medo do abandono tão grande que ele quer interpretar entre linhas muitas coisas. E muitas vezes ele tem uma miopia social, então tem uma certa dificuldade de entender ali se aquela pessoa vai abandonar ele, se aquela pessoa realmente gosta dele, se aquela pessoa vai achar ele legal ou não vai, entendeu? Então, são pessoas que colocam muito o valor delas enquanto ser humano, enquanto pessoas no outro. Então, estão o tempo inteiro buscando a aprovação do outro. O que leva a uma outra coisa que borderline, fala muito na internet o tempo inteiro, relacionamento tóxico. Por que o borderline, né, as pessoas falam tanto sobre isso? Porque, pensa, são pessoas que têm muito medo do abandono. Então, muitas vezes, quando vão estabelecer um relacionamento com outra pessoa, acaba tendo, muitas vezes, uma dependência emocional. Acabam sendo relacionamentos que, como eu falei, lembra? Não é manipulação, lembra? São pessoas que sofrem. Então, quando, sei lá, essa pessoa por acaso quer terminar ou então não está feliz com alguma coisa, vai conversar, essa pessoa já interpreta aquilo como um abandono, entra numa crise existencial enorme, assim, não sabe mais quem é. Então, assim, não sei mais quem eu sou, a minha identidade está total atrelada ao outro. E, assim, basicamente, são pessoas que, às vezes, falam assim, então, fulano, se você terminar comigo, eu vou me matar. E ela não faz isso pra te manipular, entende? Ela tá fazendo isso porque ela tá sofrendo, que ela já não sabe mais. Aí deleta todas as redes sociais e entra numa crise, entendeu?
ela não se acha mais nela mesma. Então, isso é uma coisa muito, muito comum que a gente vê, por exemplo, na clínica e que bate direitinho se você for olhar lá com os critérios do DSM. Ficou legal, meninas? Deu pra entender? Deu super. E o que eu fiquei pensando em relação a esse relacionamento tóxico, que também é uma coisa que eu escuto muito sobre pessoas com transtorno de personalidade borderline, que tendem a entrar em relacionamentos tóxicos. E faz muito sentido quando você fala, Alessandra, porque, assim, eu tô pensando... Quando eu penso num relacionamento tóxico e muitas causas, entre aspas, ou motivos ou características que podem levar a um relacionamento tóxico, eu acho que uma das primeiras coisas que me vem é dependência emocional e isso de colocar o seu valor no outro, né? E o que tá me vindo é assim, não necessariamente todo mundo que acaba sendo mais dependente ou que coloca muito valor é borderline, mas eu acho que, no geral, são pessoas que facilmente poderiam entrar num relacionamento tóxico, né? E aí, se a pessoa com transtorno de personalidade borderline tem isso, cara, é batata, né? Assim, infelizmente, mas faz muito sentido. E uma coisa que você também foi falando, eu fui pensando, né? Que até eu vejo na minha prática como psicóloga, né? Muito do vazio, né? De borderline falarem do vazio. Quando acaba o relacionamento, eu tô completamente vazio, assim, completamente desesperado. E eu acho isso muito interessante, né? Que quando você se constrói todo ao redor do outro, né? Quando não tem mais o outro, o que é que sobra? Caraca, Ana Tereza, como sempre, lançando mais brabas. Inclusive, a Ana falou sobre mais um critério diagnóstico, que é o vazio, né? E esse vazio crônico. É muito engraçado, né? Porque eles usam... Assim, engraçado não é isso, né, gente? É curioso. Que eles usem essa palavra, vazio crônico, no manual. Então, você vê como isso é uma fala muito marcante dessas pessoas, né? E é exatamente isso, Ana. E assim, às vezes a pessoa não tá nem num relacionamento e ela tá se sentindo vazia porque ela não se sente completa, sem aprovação, sem estar ali no outro. Então, são pessoas que sim, mudam de humor muito rápido, são pessoas que pensam, têm padrões também de relacionamentos extremamente instáveis e intensos, são pessoas intensas. E assim, eu sempre falo, eu sei que tem muita gente que não vai gostar, isso é uma coisa aqui que eu vou falar e que eu tenho certeza que vou ser criticada por isso, e eu vou falar ainda assim porque é algo que eu acredito, é assim, inclusive, que eu lido com o meu diagnóstico, eu acho que cada um vai achar a sua forma de viver, mas eu acredito muito que cada diagnóstico tem o seu superpoder. E eu falo sempre que o borderline, geralmente, você pode ver que quando ele se coloca ali para estar com o outro, ele é uma pessoa cativante. O poder social dele, assim, sabe, de unir, muitas vezes de fazer o bem, de conversar, de estar com as pessoas, ele brilha. Você vê isso também? Vocês veem isso na clínica, gente? Das pessoas que eu conheço, que eu sei que tem esse diagnóstico, faz muito sentido. Eu pego pelos alguns pacientes que eu já atendi, eu não sou muito especializada nessa área, mas eu vejo, assim, até a vontade deles estarem na sessão, assim. Eles querem te agradar, eles querem estar ali, eles querem saber de você. E, de fato, assim, eu pelo menos posso até interpretar até como um carinho. Eles têm um carinho a mais pelo terapeuta também, de se preocupar com o terapeuta, de querer estar ali. E, muitas vezes, eu sei que isso também vai fazer parte do tratamento em terapia. Perfeito, Ana. Eles, na verdade, o que acontece? A gente tem que tomar muito cuidado com essa vinculação, né? E aí vão ter terapeutas... Porque, assim, gente, a psicologia baseada em evidências é um protocolo. A medicina, ela também é baseada em evidências. Vou falar mais uma coisa aqui, que talvez um pouco de polêmica. Opa, meninas, estão prontas para polêmica hoje? Boa noite. Estamos começando mais um Polêmica da Semana. A medicina, ela também é baseada em evidências e ainda assim existem inconsistências, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Vão existir terapeutas que colocam o seu estilo dentro da psicologia baseada em evidências, que são mais arrojados, isso não significa que eles não trabalham ali dentro do protocolo, e aqueles que trabalham literalmente ali mais dentro do protocolo, que não são tão arrojados. Vamos falar em termos financeiros, né, de investimentos. Tudo bom? Então, eu me coloco dentro dos psicólogos mais arrojados. Por quê? Para mim, tá? Como uma psicóloga que trabalha com a DBT, como uma psicóloga que também está dentro do espectro das pessoas que sentem tudo muito intensamente e que está trabalhando majoritariamente com esse público, eu acredito que o cerne da terapia é o vínculo. Tá? Então, por que eu tô falando isso, gente? Porque pessoas que têm transtorno da personalidade borderline, elas vinculam muito. E a gente tem que saber usar esse vínculo, né? Então, assim, vão ter momentos que talvez essa pessoa, ela vai estar ali 100% apaixonada com você. E vão ter momentos que não. E o que você vai fazer na hora que o não acontecer? Entende?
Então, assim, por isso que eu acredito tanto no vínculo, sabe? Porque se você estabelece uma relação com essa pessoa, de que ela gosta de você, de que você gosta dela, de você mostrar pra ela, que você se importa, é aí que tá a chave do negócio, entendeu? Você tem que mostrar pra essa pessoa que você se importa, porque a gente se importa realmente, né? Ninguém que faz psicologia, pelo menos eu quero acreditar, né? Inclusive, dentro da DBT existe um pressuposto que é isso, né? Que é acreditar que os outros dão o seu melhor. Então, eu quero acreditar que todo mundo que está ali fazendo terapia, que está todo mundo como profissional, quer o melhor, né? Então, assim, eu tento sair um pouco, né, da ideia da evidência, não no sentido de não praticar a DBT, mas, por exemplo, eu já levei um paciente para minha casa para passar o dia comigo, porque eu queria que ela entendesse que eu me importo com ela. E foi ótimo, gente, porque ela tinha me dado uma data limite e ela não tentou suicídio depois disso, né? E ela tá indo bem. Então é isso, sabe? Eu acho que existe a psicologia baseada em evidências, a gente pratica ela e, ao mesmo tempo, também é importante a gente ter o nosso estilo, sabe? Gente, eu sinto que eu perdi um pouco o ponto, mas eu acho que foi legal essa colocação aqui. Uma coisa só para os ouvintes, né, que ficaram um pouco perdidos, DBT é a sigla para terapia comportamental dialética, que a gente usa a sigla em inglês. Então, quando a Alessandra fala que ela faz esse tipo de tratamento, é porque ela é especializada, é uma sub-área dentro da terapia cognitivo-comportamental, para quem não sabe nada, quem chegou aqui e não sabe nada sobre o que está acontecendo. E uma coisa que eu também queria te perguntar, Alessandra, é se existe alguma causa para esse transtorno. Tem alguma coisa que causa? Perfeito, meninas. Então, vamos lá. Causas. A gente sabe, eu acho importante trazer isso para cá, como uma fala antes de eu entrar em dados e tal. Gente, olha só. Causa em medicina para coisas tipo câncer, já é difícil a gente falar, né? A gente sabe que cigarro causa câncer de pulmão, né? Causa não, né? Tem uma porcentagem tem gente que fuma a vida inteira e não tem. Então, imagina a área de transtorno mental. A gente tem, sim, pesquisas que têm indicativos de porcentagem. E eu acho muito importante falar isso porque a gente não pode simplesmente falar, então é isso, isso, isso. Não é, tá? Nada dentro da saúde mental é tão claro e dado e concreto. E ainda assim, como uma pessoa que também trabalha a base de evidências, a gente pode falar essas informações, gente, eu acho isso importante falar. O manual que eu vou citar é o DSM, que eu citei lá em cima, né, que é o Manual Estatístico de Diagnóstico. É importante lembrar, gente, que ele foi publicado em 2013 lá fora, trouxe, né, ele foi traduzido para o Brasil em 2014 aqui pela editora Artmed. Então já tem um tempo que essa pesquisa foi feita. Eu dei uma olhada hoje até, meninas, né? Fiz uma pesquisa breve para trazer alguns dados para cá e vi que já tem outras, vamos falar assim, outras tendências, outras hipóteses em pesquisa que estão refutando isso, tá? Mas eu vou trazer aqui os dados do manual. Então a gente sabe, por exemplo, pessoas que têm alguém na família, um parente biológico de primeiro grau com esse transtorno tem 5 vezes mais chance de desenvolver. Também existem mais chances de se desenvolver quando se tem pessoas dentro da família que fazem algum uso de substância, pessoas que têm, por exemplo, pessoas com diagnóstico de transtorno da personalidade antissocial, pessoas que têm transtorno da personalidade também borderline, pessoas com bipolaridade e depressão. Então, assim, gente, é bem grande o pool aí de coisas quando a gente vai falar de pesquisa. E agora eu vou falar sobre a visão da terapia comportamental dialética. Vamos lá. O que é terapia comportamental dialética? Gente, lá nos anos 80, uma mulher chamada Marsha Linehan, ela começou a fazer uma pesquisa sobre como podemos tratar mulheres que têm comportamentos cronicamente suicidas e comportamentos cronicamente autolesivos. Gente, autolesivo, para quem está aqui e não é profissional, é o seguinte: a gente teve uma mudança da nomenclatura para a gente que é profissional, que trabalha com isso. A autolesão é tudo aquilo que você pode fazer contra você mesmo. Então, pode ser bater uma cabeça na parede, pode ser se cortar, e dentre muitas outras modalidades que eu não vou ficar falando aqui, porque eu não quero dar ideia para ninguém, né? A gente não está aqui para isso. Mas deu para entender. Então, essa pesquisadora, ela começou a pesquisar isso. Essa terapia, ela, desde, né, de quando ela foi lançada e tal, ela já foi definida como padrão ouro, tá? Para tratamento dessas pessoas que têm transtorno da personalidade borderline. Tanto é que o primeiro livro da Marsha é Terapia Cognitivo-Comportamental para tratamento do transtorno da personalidade borderline. Então, ela é uma mulher com transtorno da personalidade borderline, eu acho legal trazer isso, e ela não falou isso, tá? E eu acho que isso entra num tópico que não é um tópico daqui, mas que eu vou falar levemente, talvez uma ideia para vocês no futuro, que é
o grande preconceito e a hipocrisia da nossa própria área, porque nós, como profissionais da saúde mental, não podemos ter diagnóstico, né? Não vou entrar muito nisso, mas provavelmente foi por isso que ela não falou. E ela, assim, trouxe essa terapia e ela é baseada, gente, em basicamente 4 módulos, tá? O 5º foi incluído depois na adaptação que foi feita pela Jill Ratos e o Alec Miller para terapia comportamental dialética para adolescentes. Mas vamos lá, quando é da Marcia é o seguinte: Mindfulness, gente, a Marcia, ela é uma monja budista, né? Ela foi realmente, né, aprendeu a meditar e tal, ela bebeu de várias fontes para poder fazer a terapia comportamental dialética, mas esse Mindfulness que a gente está falando aqui, ele não é para ninguém ser monja budista. Ele é a Marcia, ela foi muito inteligente, ela pegou essas ideias do Oriente e transformou em fichas práticas. Então, existe uma apostila, literalmente, que você recebe com todas as fichas de como praticar todas essas habilidades, incluindo Mindfulness. Então, assim, não é só você sentar e meditar. Então, existem, por exemplo, práticas de Mindfulness informal. Você pode fazer Mindfulness lavando a louça, colocando seu foco de atenção ali. Então, esse módulo, ela transformou essa ideia, assim, muito complexa e subjetiva em algo prático, sabe? E esse módulo, gente, serve para estresse, serve para você focar mais no presente. Porque, assim, eu sempre explico, assim, para os meus pacientes, a galera que está fazendo agora treinamento comigo e para todo mundo, na verdade. Gente, olha só, como é que você vai saber? Como é que você vai agir? Como é que você vai saber o que está acontecendo se você não está consciente? Tipo assim, pensa numa pessoa que tem uma alta desregulação emocional. No meu caso, uma pessoa que tem transtorno da personalidade borderline. Como é que ele vai saber o que ele tem que fazer da vida dele se ele nem percebeu que ele foi lá e quebrou um prato? Quebrou, não sabe, gente. Não sabe o que está pensando, não sabe o que está sentindo, não sabe o que está acontecendo. Parece uma cegueira sem fim, entendeu? Então, Mindfulness é abrir o olho. Vamos começar a olhar aqui, ó, o que está acontecendo antes de você tacar esse prato. Então, tacou, o que aconteceu antes? O que está acontecendo agora? Então, é você estar presente, entendeu? Fez sentido? Ótimo. Regulação emocional. Gente, regulação emocional, o nome já fala, mas como eu brinquei ali no início, nós somos analfabetos emocionais. Quem aí teve um papai e uma mamãe que falou, quando estava chorando lá, quando estava criança, ô, meu filho, você está chorando? Por que você está triste? Tristeza deixa a gente assim, né? Dói. Não, ninguém. Gente, eu não conheço ninguém, assim, tá? Mentira, ninguém também não, né? Vai ver, tem alguém aqui especial, um alecrim dourado, que teve um pai assim. Eu, pelo menos, não conheço muita gente, assim, pelo menos o público do podcast, até pelas histórias que a gente recebe, também teve pais que eu acho que também foram analfabetos emocionais. De verdade, assim, eu acho que eu não conheço ninguém. As pessoas da minha vida com as quais eu já conversei sobre, pacientes que eu já atendi, olha, assim, realmente são uma raridade, é um privilégio de você ter tido pais ou cuidadores, enfim, que tinham algum nível de maturidade emocional, né? Pra educar a gente sobre, nossa, você tá sentindo tristeza, caramba, isso é normal. Porque eu não sei vocês, mas eu ouvia muito isso e o que muitos conhecidos e amigos escutavam também era tipo, o que é isso? Não tem motivo pra isso, né? Altas desqualificações. O que eu já vi que tem muito a ver com desregulação emocional, né, Alessandra? Exatamente. Isso aí é o que a gente chama de invalidação. E aí é isso, né, gente? Então, se tiver um alecrim aqui, gente, que teve essa educação, ai, Enzo Valentina, agradeço, porque, olha, é muito maravilhoso. Enfim, então você vai aprender a identificar a emoção, nomear a emoção, entender o que essa emoção comunica para você, para os outros, para que ela serve, o que você faz para cultivar boas emoções a curto prazo na sua vida, o que você faz para cultivar emoções a longo prazo, aprender sua régua emocional. Então, assim, será que a raiva tem que começar com você gritando? Será que a gente não precisa de um pouco de raiva para levantar todo dia da cama? Né? Então, assim, entender as suas emoções. Aí temos efetividade interpessoal, que é a parte que eu amo, que é a parte, assim, fala sobre relações interpessoais. Então, fala como você está no mundo. Então, se você tem que estar no mundo, gente, você tem que falar. Então, você vai falar como, o que e para quem. Qual é a função dessa comunicação? Então, assim, você vai pedir alguma coisa? Você vai dizer não? Você precisa manter aquela pessoa, porque ela é muito importante. O relacionamento com aquela pessoa é mais importante do que o que você vai pedir. Você precisa colocar o seu respeito, manter o seu autorrespeito. Você precisa se afastar de algum relacionamento tóxico. Então, essa é para isso que serve esse módulo, né? E o
último módulo é tolerância ao mal-estar, que é exatamente, gente, pânico, teve uma crise, parou de funcionar, aquele momento que você... tem uma palavra em inglês que, se vocês souberem, eu até o momento eu não sei se tem uma tradição que chama overwhelmed. Não é sobrecarregado, gente. É aquele momento que literalmente você para de funcionar. Em português a gente só tem uma palavra que é sobrecarregado, mas é muito além disso, né? Que é aquele momento que a gente fica cego. Então, assim, o que você faz nesse momento? Então, assim, é um kit SOS. Cara, a Márcia, ela fez uma coisa muito completa. E aí, gente, a Jill e o Alec, olha, eu super próximo, chamando eles pelo primeiro nome, né? Coitada de mim. Mas eles fizeram um 5º módulo, que na verdade não fizeram, né? Já tinha essas fichas, né? Efetividade interpessoal. Eles separaram e adaptaram isso para a família, porque é para adolescente, lembra? E eles fizeram um módulo chamado Trilhando o Caminho do Meio para trabalhar dialética, que é a ideia, né, de que duas coisas muito opostas podem ser verdade ao mesmo tempo. E a gente, na verdade, tudo tem uma outra maneira de olhar. Então, o que a gente não está vendo? É a gente aprender a viver a vida sem levar tudo a ferro e fogo. Tem que falar sobre validação e mudança de comportamento. Então, assim, é realmente um tratamento muito focado para essas pessoas. E, assim, por que existe, né, o transtorno da personalidade borderline baseado na DBT? É o seguinte, gente, existe uma teoria que chama teoria biosocial. O que é isso? A teoria biosocial, ela vai falar que, sim, existem aspectos biológicos para a desregulação emocional, ou seja, para pessoas que sentem muito. Por que eu sinto tudo muito? Porque eu tenho dificuldade de conter os meus impulsos. Porque tanto a impulsividade quanto a intensidade emocional tem o quê? Biológico. Então tem pessoas, gente, que nascem sentindo mais. Tem pessoas que nascem com uma maior dificuldade de controlar os seus impulsos e tá tudo bem. E, ao mesmo tempo, nós temos o social. O que é o social? O ambiente que essa pessoa está inserida, né? Então, assim, se é um ambiente invalidante... O que é uma invalidação, né, gente? Acho que isso é importante da gente falar. Invalidação é o seguinte... É quando, por exemplo, o que a Ana falou, de você... não tem porquê, né? E existem pequenas invalidações e grandes invalidações, não é verdade? Então, assim, uma coisa que é muito comum, quem nunca, né? A criança tá lá chorando, quem nunca escutou? Para de chorar. Tá chorando por quê? Não parar. Cala a boca. Quem nunca, né? Tipo assim, não tem motivo. Tá muito infantil você. Não. Por que você tá fazendo isso? Não tem por que você tá triste. Eu acho que todas as histórias aqui de ouvintes que a gente tem, eu acho que falam por si só, para dar exemplos aqui de invalidação. E eu tô adorando saber, né, mais sobre o tratamento, assim, como é que funciona, até para quem, né, tá querendo procurar ajuda e tudo mais. A Alessandra dá esses módulos, ela dá esse treinamento, ela também atende especializado nisso. A última coisa aqui sobre a invalidação é o seguinte, gente, que a invalidação, ela é em cima da emoção, né? Claro que muitas vezes ela é feita também no comportamento, né? Então, assim, sei lá, digamos, você gritou com um amiguinho, aí a sua mãe vai lá e invalida seu comportamento. Não pode gritar com um amiguinho, né? Então, tem invalidação sobre o comportamento, ou então tem invalidação sobre a emoção. Tipo, você tá lá chorando, você não pode chorar, tá chorando por quê, né? Então, tem sobre a emoção. Sangue de Maria Bonita. Vai chorar escondida. Agora, não. A gente, né, quando a gente fala assim sobre emoções, a gente não invalida emoção. Ainda que o comportamento seja algo que não seja legal, né? A gente pode invalidar o comportamento, mas não pode invalidar a emoção que a gente tem mais genuíno, sabe? E a gente não tem controle sobre a emoção, né? Não dá pra gente apertar um botão. Ainda que o que a gente esteja sentindo não seja condizente ao que está acontecendo, pelo menos não na perspectiva daquela pessoa, ainda assim é validável, porque aquela pessoa está sentindo e é genuíno, certo? E uma outra coisa que eu queria colocar aqui sobre validação e invalidação é, pelo amor de Deus, gente, não é porque alguém te invalida, principalmente pais e mães e pessoas, não quer dizer que essa pessoa é má. Muitas vezes só quer dizer que essa pessoa não recebeu o repertório também emocional para ela saber te validar. Muitas vezes só quer dizer que talvez aquela pessoa esteja fazendo o melhor que ela pode e ainda assim, o melhor que ela pode, ela não conseguiu te dar isso. E tá tudo bem, sabe? E é óbvio que vamos ter casos mais extremos, casos de violência doméstica, casos que sim, são casos de invalidação e que ainda assim essa pessoa tá tentando fazer o melhor dela. A gente fala muito disso aqui no podcast, né? Assim, quando os nossos ouvintes mandam stories, às vezes a gente fala alguma coisa da pessoa
pessoa, né, que é nosso ouvinte ou nosso ouvinte está descrevendo, tipo, sei lá, pai, mãe, enfim, da gente não necessariamente criticar, né, mas chamar atenção de que talvez está invalidando algo nesse sentido, mas a gente sempre tenta trazer esse ponto que você falou, Alessandra, de que se eles são assim é porque eles aprenderam assim, e se os pais deles eram assim é porque eles aprenderam assim. Então é uma corrente, né, que até que alguém vá lá e quebre, entre aspas, né, os filhos parentais ou os psicólogos ou, enfim, alguém que quebre mesmo essa corrente, vai continuar, porque é tudo aprendizado, né? Não necessariamente significa que é uma pessoa ruim. Na DBT, gente, a gente tem pressupostos e um deles é que tudo tem causa. Tudo tem um motivo. Então, tudo tem um motivo. As pessoas estão fazendo o melhor que elas podem e as pessoas querem melhorar. Então, assim, tem mais pressupostos, claro, mas esses são pressupostos que têm tudo a ver com o que a gente está falando, sabe? Então, se a gente começa a viver a nossa vida através desses pressupostos, que são crenças, né? São coisas que não podem ser provadas, são crenças, são escolhas que a gente escolhe para viver a nossa vida. Com certeza a gente sofre menos. E aí agora partindo para a pergunta dos ouvintes, Alessandra, você chegou a começar a falar sobre isso, então acho que dá para falar rapidinho, mas não dá para a gente deixar de falar, porque eu acho que foi a pergunta que a gente mais recebeu, que é qual a diferença entre borderline e bipolar na questão do humor? Então, gente, eu acho isso uma excelente pergunta, até porque muitos profissionais psis também têm dificuldade de diferenciar isso, né? Olha só, gente, a maior diferença é o bipolar, ele vai mudar o humor, mas ele não vai mudar o humor muitas vezes como um border muda, né? O bipolar, ele tem 3 categorias de bipolaridade dentro do DSM, né? Tem o bipolar tipo 1, o bipolar tipo 2 e o bipolar, se eu não me engano, psicotímico. Então, o que acontece? O bipolar, ele tem uma causa como se fosse assim, uma coisa mais orgânica. Então, as mudanças de humor dele são determinadas, assim, por um tempo, um espaço de tempo. Então, cada um desses tipos tem um determinado espaço de tempo que vai encaixar nesse diagnóstico. Então, por exemplo, muda de 3 em 3 semanas, muda de meses em meses. Então, você percebe que tem um tempo, não é tipo assim, várias mudanças de humor no dia. O bipolar, ele não funciona dessa forma, tá? Então, isso já é uma diferença grande que a gente vê entre o bipolar e o border. O border, ele não tem esses padrões de mudanças de humor tão definidos. E, gente, tem um fator que é muito maior, óbvio, né? Esse é um grande fator, que é o medo do abandono. Gente, o bipolar não tem isso. E eu acho importante falar que hoje eu estava dando uma lidinha, né, antes de vir para cá, é muito comum na clínica a gente ter comorbidade. Então, assim, muitas vezes pra gente, clínico, isso realmente não é fácil, porque muitas vezes o que a gente vê na realidade são pessoas que têm transtorno da personalidade borderline e são bipolares também, né? E aí é que entra a arte da clínica, né, da gente trabalhar em conjunto, ter um psiquiatra de confiança, da gente estudar muito, levar para supervisão. Mas, assim, gente, as diferenças majoritárias são essas, né? O bipolar tem um período de ciclagem de humor e o border apresenta esse medo do abandono absurdo que não tem nada a ver com o bipolar. O bipolar, ele é uma coisa mais biológica, né? Química, a mudança de humor dele. Não é necessariamente, não é medo de abandono. Outra pergunta que também mandaram pra gente que eu achei muito interessante, que é: tem uma amiga diagnosticada com transtorno de personalidade borderline. O que precisa saber para lidar e oferecer ajuda quando ela precisar? É uma pergunta difícil, né? Assim, olha só, ela é sua amiga, você não é psicóloga dela, você não é psiquiatra dela. Então, assim, trate ela como sua amiga. Essa é uma boa resposta, porque eu acho que a gente não tem que tratar a nossa amiga pelo diagnóstico. Certo? Então, assim, se ela é borderline, se ela é deprimida, se ela é qualquer coisa, ela é sua amiga. Então, você tem que ser amiga dela. Não invalide as emoções dela. Se ela te falar que ela tá se sentindo triste ou que ela tá, sei lá, sofrendo muito, não invalide o que ela tá sentindo. O que é não invalidar o que ela tá sentindo? É não falar assim, nada a ver, poxa, não, vai dar tudo certo, você tá... Não é isso, calma. Fala, poxa, tô vendo que você tá muito triste e eu sei que isso é muito difícil pra você. Você já procurou ajuda? Vamos procurar uma ajuda? Porque, assim, o que você pode fazer por ela é ser essa base para que ela procure ajuda, porque você não tem uma forma de dar ajuda para ela e mostrar para ela que você tá ali para ela, que você tá ali para fazer companhia, ajudar, enfim, e não invalidar as emoções dela, porque esse não é seu papel, entende? A gente também não pode colocar mais responsabilidade em cima da gente do que o que a gente pode carregar. Uma coisa que eu fico pensando muito sobre essa pergunta de, tipo, como ajudar alguém, não sei se vai fazer sentido, Alessandra e Ana Tereza, mas até porque muitas pessoas não vão saber responder isso. Mas, assim, uma premissa básica que eu gosto de ter com as pessoas é
como você quer que eu te ajude? Como eu posso te ajudar? Claro que às vezes a resposta vai ser alguma coisa além do nosso limite, e é importante também a gente ter essa noção. Mas porque o que me veio assim é que ela é uma pessoa e não um diagnóstico. Óbvio que o diagnóstico traz coisas que alguém que não tem talvez não teria, mas me vem isso assim. Então, uma pessoa que tá num sofrimento, geralmente essa é a primeira pergunta que eu faço, assim, de como que eu posso te ajudar. E, de novo, nem sempre as pessoas vão saber responder, né? Porque eu acho que isso também exige um grau de consciência de como que gosta de ser ajudado, né? Mas isso é muito de cada um também. E tem pessoas que às vezes querem conversar, às vezes tem pessoas que querem ouvir conselho, tem pessoas que não querem ouvir conselho, tem pessoas que querem abraço. Então, assim, é tão amplo, né? Que eu acho que é muito bom poder perguntar, porque caso a pessoa saiba, ela vai falar, né? E cuidado se essa pessoa te pedir ajuda por uma coisa que é uma desajuda para ela. Que muitas vezes isso acontece, tá, gente? Porque às vezes aquela pessoa tá em sofrimento tal que ela vai te pedir para fazer alguma coisa que você sabe que vai atrapalhar ela depois. Ou uma ajuda para fazer algo que depois ela vai se arrepender. Então, assim, seja só amiga dela. Você, como amiga, você vai saber se aquilo ali vai ser uma coisa que ela vai se arrepender depois. E é isso, cara. Mais uma vez, vou repetir o que a Ana falou. Essa pessoa é mais do que um diagnóstico. Seja amiga dela por quem ela é. Porque cada border é uma pessoa, gente. Ponto. Sabe o que me veio, gente, para a próxima pergunta? Que não tem nada a ver com transtorno de personalidade borderline, mas aquelas pessoas que quando terminam, pedem pro amigo ou pra amiga para ver o Instagram do ex ou da ex. Gente, pelo amor de Deus. E aí os amigos que recebem esse pedido, gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Porque vocês sabem, é exatamente o que a Alessandra falou. Não tem nada a ver com transtorno de personalidade borderline que a gente tá falando, mas acho que esse é um bom exemplo, né? De coisa que a gente sabe que não vai dar bom, que não vai ser bom pra pessoa. Óbvio que no final de tudo é a decisão da pessoa, né? Mas tá te envolvendo ali, né? Enfim, mas vamos pra próxima pergunta. Faz um fake, ué. Se ela quiser fazer sozinha, deixa ela cavar o próprio buraco. Maravilha, maravilha. E aí a gente vai pra última pergunta dos ouvintes, que é: qual é a diferença do transtorno entre homens e mulheres? Existe esse transtorno? Gente, hoje eu bem pesquisei isso, tá? Ai, como eu sou aplicada. Brincadeiras à parte. Então, gente, eu pesquisei, mas eu vi que existe uma falta de artigos, pelo menos no PubMed. Eu não tive um tempo enorme, tá? Então, algum ouvinte aqui que esteja muito mais antenado do que eu nas publicações, por favor, inclusive me mande e-mail, me mande essas publicações. Eu vi, na verdade, como existe uma falta de pesquisa e de publicações dentro desses grandes portais de pesquisa, né, que é o PubMed, enfim, sobre as diferenças de gênero, predominância de gênero dentro do transtorno da personalidade borderline. Porque o que acontece, gente? Existe dentro desse manual, como eu falei, ele foi publicado em 2013, e eu vi um artigo de 2003 dando essa mesma porcentagem, de 75% de predominância nas mulheres. Isso é muita diferença, né? E aí eu vejo isso na clínica e ao mesmo tempo também queria ver se era isso mesmo, sabe? E aí eu dei uma pesquisada e vi alguns artigos mais recentes. Na verdade, eu vi 2, para ser mais honesta, que estão dando uma refutada nisso, tá? Estão falando que, na verdade, hoje já essa diferença, na verdade, ela não é tão assim. Que, na verdade, existem tanto pessoas, homens quanto mulheres, que apresentam, sim, em par de igualdade, né? Ou se não há par de igualdade, praticamente há par de igualdade, o transtorno, ainda que os sintomas sejam diferentes. Ai, gente, eu amei essa parte. O que acontece? Os homens, eles já demonstram mais os sintomas de agressão, de explosão, uso de drogas, né? E já as mulheres, elas entram mais em padrões de comportamentos de autolesão, né? Elas já entram mais numa ideia de maior uso de medicamentos, né? Para tentar contra a própria vida, enfim. Então, são tipo sintomas diferentes, sabe? Então, esse, na verdade, foi um artigo, acho que foi de 2011 que eu vi. Gente, eu não tô trazendo as informações super em exatidão do artigo, porque eu não estou com ele aqui na minha frente, tá? Tô trazendo da minha memória. Mas achei muito interessante isso, até porque, 2013, né, galera, que o manual foi publicado. Vai fazer, 10 anos esse ano. Então, assim, realmente, em pesquisa, ele já tá defasado. E pra gente fechar, Alessandra,
a gente gosta de pedir para vocês nos trazerem algumas indicações, caso vocês tenham. Seja de leitura, seja até de filme, de série, né? Algo da ficção que retrate bem o transtorno, caso tenha. Você tem alguma indicação pra gente? Gente, tinha várias. Hoje agora eu esqueci, tudo bom? Tô bem cansada. A gente tá gravando isso sexta-feira, 8 da noite. Realmente. Mas uma que veio agora na minha cabeça foi Ginny Georgia. É uma série da Netflix que fala sobre uma relação, né, entre uma mãe e uma adolescente. E a Ginny, que é a filha, ela tem muitos traços da transtorno da personalidade borderline. Muitos, assim. Ela faz autolesão. Inclusive, é uma série, assim, cheia de gatilho. Veio na minha cabeça. Tem o Spencer, que é o filme da Diana. Gente, aquilo ali, eu lembro que eu vi esse filme, gente, eu autorrelato rapidamente, com desabafo. Eu vi esse filme e foi horrível, porque eu tinha acabado de atender 5 casos de transtorno de personalidade na sexta-feira. E aí eu saí daqui e falei, vamos ver esse filme da Diana, vai ser muito legal com meu marido. Gente, eu preciso falar que eu passei mal no filme? Óbvio que eu não preciso, né? Porque eu chegou uma hora que, tipo, comecei a passar mal e aí eu vi que eu tinha parado de respirar. Porque era como se eu tivesse... Só pra vocês terem uma ideia de como esse filme ele é muito... assim, muito real quando se trata desses sintomas. É como se eu estivesse vendo o que os pacientes me falaram ali, sabe? E aí eu até cheguei a uma conclusão muito filosófica que eu falei, cara, ainda bem que existe um distanciamento entre a gente e os pacientes, porque se eu visse isso, eu não seria capaz de ajudar. Então eu quero falar isso pra você que tá na família de uma pessoa que tem transtorno da personalidade borderline, pra você que convive com uma pessoa que tem transtorno da personalidade borderline, e pra você também que tem. Cara, é muito difícil. É por isso que a gente, como profissional, precisa ter um distanciamento, porque pra gente ensinar você a fazer isso, a gente não pode estar tão envolto na sua dor, sabe? E esse filme me despertou isso. Então, assim, pelo menos pra mim, ele é um filme muito pesado e que retrata demais o transtorno da personalidade borderline, mais do que qualquer outro. E bipolar, gente, eu lembrei agora, tem o Euphoria, que é também da HBO e também é super pesado, que a Rue, que é a personagem principal, ela tem transtorno bipolar. É isso. Então, esse foi o episódio de hoje, gente. Depois dizem lá se vocês gostaram das indicações, se vocês já viram essas séries ou esses filmes, o que vocês têm pra falar sobre. E vocês podem falar com a gente lá no nosso Instagram, @podcastpsicologiasincera. Vocês também podem me encontrar no meu Instagram profissional, que é @AnaTeresa_Cavalcante, e Ana Luísa. No @psicóloga Ana Luísa Braz. E a Alessandra, lança aí seu @ pra gente. Meu @ é Alessandro Desmaxilo. Todas essas informações, como vocês sabem, dos nossos Instagrams, do podcast, da Alessandra, vão estar aqui na descrição. A gente também sempre deixa o Instagram do nosso editor, Rodrigo Moreno, e do nosso designer, Fernando Picamilho. E eu queria também deixar aqui o @equanime, que é o Instagram agora, que é da minha nova empresa, que é uma empresa de educação e treinamento de psicologia baseada em evidências e que tem como primeiro produto o treinamento de habilidades em DBT. Então, se você se identificou, se você gostou e você está querendo ajuda, por favor, venha falar com a gente. E a gente já sabe também que esse treinamento, ele não é apenas para pessoas que têm transtornos mentais. Então, se você simplesmente acha que você precisa de ajuda em qualquer um desses módulos que eu falei ali em cima, né, de mindfulness, enfim, fala com a gente que a gente vai te ajudar. Eu ia falar exatamente sobre isso, gente. Vocês sabem que a gente sempre reforça que a gente tem um limite de onde a gente pode ajudar vocês aqui no podcast com informação. Então, a gente vai sempre aconselhar, se bateu alguma coisa aí, se vocês se identificaram. Muito importante falar, gente, esses episódios é para ensinar, passar conhecimento, educar. Não é para ninguém se diagnosticar. Então, se vocês se identificaram com alguma coisa, a gente sempre aconselha vocês buscarem uma ajuda profissional, nesse caso de um médico psiquiatra, ou, se vocês quiserem também, de um psicólogo, uma psicóloga, para dar conta do que vocês estão vivendo. A gente sempre aconselha, né? Como a gente sempre fala, que aqui tem um limite. Então não deixa de classificar esse episódio aqui e esse podcast na sua plataforma de áudio e compartilhar também. Marca a gente, marca a Alessandra, marca a Ana Luísa, todo mundo, para mostrar que você tá ouvindo esse podcast e a gente saber. E também, gente, a gente precisa falar sobre uma coisa que é muito importante, que é a nossa área do apoiador. Se você gosta desse podcast, você quer apoiar esse projeto e a gente continuar trazendo convidados que a gente gosta tanto, com tanto conhecimento, entra lá, a gente tá com uma área de apoio no Orelo, que você não só vai estar ajudando o podcast a crescer e a se manter no ar, mas você também vai receber um episódio extra por mês, que 2 já estão lá disponíveis para você.
Então, não, calma, eu acho que quando a gente sair no ar aqui já vão ser 3 episódios disponíveis lá, super exclusivos pra vocês, que a gente não vai compartilhar e tem super uma linguagem ali que é super exclusiva dos nossos assinantes. Então, antes da gente fechar, Alessandra, muito, muito, muito obrigada pela sua presença, pelo seu conhecimento, por você ter vindo aqui, tirado seu tempinho numa sexta-feira. Gente, aqui, pra quem ficou até o final do episódio, sexta-feira, 11h15 da noite, a gente tá aqui gravando. Então, muito obrigada pela sua presença mesmo. Ai, gente, o que eu queria agradecer, espero ter atendido as expectativas de vocês e dos ouvintes também. E eu queria muito agradecer, vocês são muito fofas, gente, de verdade. Amei! Maravilhosa, daqui pro bar. Daqui pro shopping. Maravilhosa. Gente, é isso. Um beijo e até o próximo episódio.